Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, bem cedo, 5 da manhã, pré-jogo gravado com tudo, absolutamente tudo, sobre Vitória e Corinthians. Já peço pra você, aperta no gostei, bota pra hypar este vídeo, meta os 98.500 inscritos. Quem sabe a gente não bate 99 mil hoje, eu tô na maluquice. 500 inscritos hoje, tomara, amém. E quero pedir uma ajuda pra vocês, evidentemente gratuitamente. Quase tudo que eu peço é gratuito, mas isso é gratuito. Nós estamos, tô gravando isso aqui meia-noite, nós estamos com 740 likes. A nossa meta é começar a transmissão 1 da tarde com pelo menos 1.000. No mínimo 1.000 likes, aí 1.100, 1.200. Vamos pra cima, jogaço no Barradão e vamos que vamos. Aqui vou trazer algumas informações. Thiago e Paulo fizeram a live de pré-jogo, mas eu vou manter aqui os vídeos das 5 da manhã. Você tá vendo isso aqui a partir de meio-dia, meio-dia e meia, 1 da tarde? Já clica aí porque eu já devo estar ao vivo aqui fazendo a transmissão do jogo, beleza? Bom, antes de falar do Vitória e do Corinthians, eu vou trazer aqui um pronunciamento de Gabriel, presidente dos Imbatíveis, que falou sobre Lucas Braga. Já adianto, galera, momento agora é de trégua. A gente pode e deve ter os nossos ranços com relação a tudo que aconteceu no ano. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, são 9 finais. E os caras que estão aí estão representando a camisa do Vitória. E para a Vitória não cair, depende apenas deles. Então, eu peço um voto de trégua, um voto de confiança. Gabriel falou sobre a situação de Lucas Braga, falou sobre o corredor e falou também sobre voltar a fazer algumas coisas que eram feitas na torcida antigamente, quem sabe, aí para o jogo de hoje. Então, confira e ouça Gabriel, presidente da TUI. Primeiro eu queria falar sobre a situação de Lucas Braga, tá? Inclusive gerou um pouco de revolta. Como a gente ganhou, não gerou tanta revolta, mas como a gente... na verdade essa situação teve um erro de comunicação, na verdade da minha parte, né? Eu vi muita gente dizendo assim que era falta de respeito colocar ele, que não estava respeitando a voz da torcida, e isso não procede. O tempo todo isso foi conversado comigo, os diretores de futebol, Gustavo, Manequinha, e o treinador Jair Ventura, né? Após a gente ter vencido isso antes já do Bavi, e após a gente ter vencido o Bavi, os três me ligaram, né? Agradecendo tudo que a nossa torcida tem feito e entraram no assunto de Lucas Braga novamente pela terceira, quarta, quinta vez, e até então estava sendo irredutível, né? E ele, Jair, o treinador, né, que hoje eu acredito ter crédito com toda a torcida do Vitória, desde que ele chegou, tem feito um excelente trabalho. O Vitória tem crescido muito tecnicamente com ele, então acho que ele tem crédito com a torcida, né? Então eu falei isso para ele, que eu respeitava a opinião dele, do professor, pegando no pé de jogador, a não ser quando é um jogador tratado de uma forma mais enérgica. O que todos sabem que não é o caso de Lucas Braga. Lucas Braga tem jogado mal, como a maioria do elenco tem jogado mal. A maioria do elenco tem jogado mal. Então, eu falei isso para ele e quero deixar claro aqui para vocês uma situação também. Na reunião que a gente teve com a diretoria do clube da nossa sede, tava todas as lideranças da torcida, de bairro, bateria, material, todo mundo, 50, 60 pessoas, né? E eu disse isso ao presidente do Vitória e disse isso a todos os líderes da torcida. Não é o meu perfil fazer isso, porque futebol é momento. O Lucas Braga, por exemplo, ele tem um bom currículo, passou em ótimos times grandes. Com certeza ele joga mais do que ele tem jogado no Vitória, mas de fato tem tido aqui talvez a pior fase da sua carreira. E não é o meu perfil. Eu prefiro os últimos anos ter mostrado isso e tem dado certo, né? A gente apoiando ali, a gente tem resgatado elencos ruins, a gente tem resgatado futebol de jogadores reprovado aqui. Então, até recentemente, o exemplo, o Jamerson, o lateral direito, o lateral esquerdo, quando se machucou, chegou mal, a torcida pegando no pé, cresceu, se machucou, aquela fatalidade no seu melhor momento aqui no Vitória. O jogo foi excelente, entendeu? Então eu acredito nisso. O que a gente porque quer, já que é um cara disciplinado, todos os treinadores gostam dele, né? A gente não vê boato dele estar em farra, em nada do tipo. Então eu não acho justo fazer isso com um profissional. Porém, naquele momento, após a gente ter tomado 8-0 do Flamengo, a gente precisava resgatar a dignidade, o ego da torcida, né? Então esse era o meu foco naquele momento. Eu só pensava disso, porque apesar de eu estar muito abalado, eu não desisti. Eu fiquei muito abalado com aqueles 8-0. Quem tava lá no Maracanã viu minha reação, ficou até preocupado, enfim.
eu precisava, como líder, fazer algo para resgatar o ego, a dignidade do torcedor que estava completamente ferida. E na minha mente e na mente de todo mundo sabe que o Vitória sem a torcida não vai ser capaz de sair disso. Então eu busquei meios, né? Fui em reunião com o elenco, convocamos a diretoria do clube para ir em nossa sede, e ali eu deixei claro isso para todo mundo: ó, não é o meu perfil. Numa situação natural, eu não ia pegar no pé de um jogador, mas eu preciso resgatar a dignidade e a honra do torcedor. Então, hoje o torcedor que mais... Hoje o jogador que a torcida mais tem insatisfação é o Lucas Braga. Alguém vai ter que pagar por essa tragédia e vai ser o Lucas Braga. A gente, a partir de hoje, exige que a saída dele, tá ligado? Só, ok, a diretoria respeitou, os treinadores respeitaram, e ok. A todo momento foi pedido pelos profissionais do clube isso, que ele voltasse, foi pedido a gente. Hora nenhuma eles passaram por cima da nossa vontade. E aí, agora ele pediu novamente e deu explicações. E deu explicações, como por exemplo, pro elenco é muito ruim a sensação de um cara tá se dedicando, tá trabalhando e ser crucificado dessa forma, né? Porque é um profissional, é um colega do grupo, futebol é coletivo, né? Então os jogadores são corporativistas, né? Então ele fala assim: se vai fazer isso comigo, vai fazer, se fez isso com um, vai fazer comigo também. Então eles são unidos, entendeu? E Jair Ventura falou que trabalha muito essa questão do motivacional, de união, né? Inclusive depois da vitória do Santos, ele cita isso, né? Que o Lucas Braga teve oportunidade, que outros também que não estão jogando vão ter, que ele quer o elenco todo motivado. Então, enfim, o Jair fez esse pedido a mim, e eu falei a ele isso, entendeu? Que eu confiava nele, tá fazendo um bom trabalho, e que eu não tenho ego e vaidade. Na verdade, eu tenho ego e vaidade como todo ser humano tem, mas eu trabalho diariamente em minha mente para não cair nessa pilha de ficar vaidoso, de ficar com ego lá em cima, né? Porque as pessoas me param, me agradecem, tiram foto comigo, diz que se não fosse eu, coisas não teriam acontecido boas, que eu tô salvando Vitória, e eu digo sempre a eles: eu não, irmão, nós, somos nós, tá ligado? Somos nós. Então eu trabalho sempre em minha mente para não ter ego e vaidade. E eu falei para ele: eu não tenho problema nenhum em voltar atrás se for pro bem do clube, né? Se for pro bem do clube, volto minha palavra atrás sem problema nenhum, entendeu? Não tenho vaidade, não tenho ego de dizer: ah, eu falei, vai ter que respeitar e acabou. Essa foi a conversa. Ele me pediu um voto de confiança, falou que precisa ter o elenco todo unido e motivado, falou que o elenco sofre com esse afastamento de Lucas Braga, né? Não acha justo. Os jogadores entendem que os problemas do Vitória é coletivo, né? Se o Vitória jogou mal, perdeu, a culpa é de todos e não de um, né? Então tem a questão também de ser um profissional dedicado. Todo mundo no clube considera ele dedicado, mas infelizmente chega no campo, não consegue entregar, inclusive treina bem e joga mal. Coisas do futebol, coisas do ser humano, e é isso. Eu falei: mano, por mim tá ok, tá ligado? Por mim tá ok, pode botar o cara pra jogar e tal. Onde foi meu erro? Eu combinei isso com ele e não conversei com vocês. Tava cansado pra caralho do Bavi, tava eufórico pra caralho da gente ter vencido aquele jogo daquela forma, com a força que a torcida mostrou pro mundo. Eu tava muito eufórico e também tava muito exausto, muito cansado. Passei dias dormindo, comemorando, bebendo, curtindo um pouco, né? E foi isso aí, tá ligado? Então meu erro foi não ter comunicado, não teve desrespeito da comissão técnica com a gente, foi tudo conversado, foi tudo ok, tá ligado? E o que foi conversado principalmente: mano, falta 9 jogos. A gente não pode agora ter atrito, né? Imagine ficar brigando com quem vai jogar, a torcida querer vaiar jogador. Não dá mais espaço, não tem mais tempo. Só faltam 9 partidas. Agora tem que estar todo mundo unido e esquecer todos os problemas. Os problemas agora tem que ficar para pós, né? Porque a gente, na verdade, a gente não tem que pegar no pé do jogador que tá jogando mal. A gente tem que pegar no pé de quem contrata. O Vitória, infelizmente, tem essa cultura de décadas. Não é só Fábio Mota. É décadas o Vitória faz isso. Todo primeiro semestre contrata jogadores baratos, contrata jogadores em baixa, para economizar, para quando chegar no segundo semestre querer recuperar, né? Então um erro
tudo isso. Eu falo sempre a ele, a Fábio Mota, falei a Maneca esse ano, no começo do ano, irmão, a expectativa da torcida tá crescendo, Vitória tá crescendo, o orçamento tá crescendo, ainda é ruim, ainda é baixo, ok, tá entre os piores, mas precisa ter mais responsabilidade. Então o erro não é de Lucas Braga, tá ligado? O cara treina e depois virou herói, é um ídolo nosso sonho é que o cara volte, tá ligado? A torcida fez isso com o Janderson. Ah, qualquer um é pior que Janderson. Crucificou o Janderson. Mandaram o Janderson embora. Como é que paga 5 milhões de Janderson? Vitória vendeu ele por 8. Né? Aí depois bota Carlos Eduardo. Qualquer um é melhor que Janderson. Botou Carlos Eduardo. Qualquer um é melhor que Carlos Eduardo. Saiu também. Tá bem lá no Mirassol. Entrou Lucas Braga. Qualquer um é que o Lucas Braga. A gente também tem que sacrificar um jogador. Repare que a gente sempre tem um vilão dentro do nosso elenco que a gente cria. Tá ligado? Então isso também é ruim. Tá ligado? A gente fica botando ali por ele. Já teve um momento maravilhoso ano passado, chegou até a ser artilheiro. Esse ano já cai um pouco, porque também tem questão de técnica ali, né? Às vezes um treinador usa o cara de uma forma de outra, mas não é correto a gente estar vaiando o cara na escalação, como acontece algumas vezes, na escalação vaiar o cara. Então a nossa postura como torcida tem que mudar em relação aos dirigentes. A gente, quando acabar esse campeonato, a gente tem que ser mais enérgico, exigindo as melhores contratações. Né? Tem que ter essa responsabilidade de melhorar o elenco no começo do ano, começar dentro da nossa realidade, óbvio, mas futebol é fase, não tem como o cara jogar bem sempre, né? A gente viu contratações milionárias aí como o Vitor Roque, o cara começou muito mal, agora já estão falando que o cara vai pra seleção. É futebol, é fase. Então, eu acho que essa cultura nossa de estar sempre tendo um jogador como vilão, eu acho que é danosa, entendeu? Eu acho que é ruim. Eu acho que a gente prejudica o elenco, porque o elenco eles são unidos ali. Quando a gente vai a um, todos sentem. Eles não pensam assim, foda-se o ex-fulano, né? Tá vaiando o time. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá ligado? Precisa ter esse cuidado. Então sobre o Lucas Braga, é isso aí, irmão. Eu queria pedir a vocês, né? Cada um faz o que quer, mas eu queria pedir ao torcedor, só falta 9 partidas. Se quer culpar alguém, culpa Fábio Mota, culpa Maneca, culpa Gustavo, que é quem contratou, mas agora o elenco precisa de apoio total da gente nessas 9 partidas finais, tá ligado? Então, se a gente considera que um jogador não tem condições de jogar agora, tem que culpar a diretoria e não o elenco, né? O jogador não tem culpa de estar aqui, não pediu para estar aqui, né? E é isso aí. Pedir, né, o apoio aí de todos, que a gente consiga amanhã lotar nosso estádio, que a gente consiga fazer uma grande festa. A gente tá preparando o Corredor Rubro-Negro novamente. Amanhã na arquibancada a gente tá tentando inovar não, né? Resgatar algumas coisas do passado que a galera acha massa. A gente tá para comprar 5 mil rolos de papéis pra gente jogar na entrada do time e entre as nossas bandeiras, bateria e principalmente nossa voz, rapaziada. Cantar 90 minutos, entrar cedo no estádio, pressionar a arbitragem, o adversário desde o aquecimento. Vai ser um jogo muito difícil. O Corinthians, apesar de alternar ali no campeonato, na tabela, ele tem grandes jogadores, então a gente precisa estar amanhã com muita força, com muita garra, muita determinação. E é isso, valeu? Tamo junto. Pois é, meus amigos, eu concordo com o Gabriel em absolutamente tudo, é isso mesmo, vamos pra cima. Final de campeonato, o jogo mais importante da história do Vitória, temporada 4, episódio 70. Vamos pra cima e vamos, que amém, vai dar tudo certo. Bom, antes de continuar, eu quero lembrar pra você que você pode anunciar, você que é pequeno empreendedor e microempreendedor, nos carros de aplicativo através da Drive, seu parceiro de viagem, a solução que leva micro e pequenos empreendedores aonde eles não conseguem ir sozinhos. Você anuncia nas telas desses carros de aplicativo, 71992260542, entre em contato. Um abraço para Rodrigo, um abraço pra galera da Drive, tamo junto, mais um parceiro aqui do canto, e vamos que vamos, sem muita enrolação. Vocês percebem que eu tô já ansioso, né, que eu já tô agoniado. Pois é, vou colocar aqui a tabela. O Vitória, eu vou fazer a conta aqui básica para o Vitória sair da zona, beleza? Caso o Vitória vença, o Vitória precisa que o Santos não vença o Botafogo domingo 16 horas, ou que o Atlético Mineiro perca para o Ceará no mesmo horário do jogo do Vitória às 16 horas. Se o Vitória vence e o Santos vence, o Vitória não sai.
Se o Vitória vence e o Galo perde do Ceará, o Vitória sai. Por quê? Porque caso o Galo empate com o Ceará e o Vitória vença, o Galo vai para 34 pontos, o Vitória fica com 34 pontos, empata em número de vitórias, mas o nosso saldo, meus amigos, é menos 16 e o do Galo é menos 6. Então, basicamente, é vencer o Corinthians e torcer para o Santos não ganhar. Caso, Deus me livre, mas caso o Vitória empate com o Corinthians, o Vitória sai momentaneamente da zona de rebaixamento, a gente precisa torcer para que o Botafogo vença a equipe do Santos, beleza? A gente precisa vencer, evidentemente, mas empatando dá pra sair da zona, mas a gente sabe que o Santos tem um jogo a menos, tem que ganhar no Barradão, galera, tem que ganhar no Barradão, e aí a gente dá uma olhada também nos outros jogos. O Inter pega o Fluminense fora de casa, se o Vitória ganha vai pra 34, o Inter tem 35, o Vitória ainda pega o Inter no Barradão, o próprio Ceará, dependendo do que acontecer aqui com o Atlético Mineiro, fica próximo do Vitória, o Corinthians fica próximo do Vitória, o Vitória ganhando vai pra 34, o Corinthians tem 36, enfim. É bom ficar de olho aqui a respeito de tudo que pode acontecer nessa rodada, claro, considerando o fato, pelo amor de Deus, né, que o Vitória precisa vencer. Temos aqui os relacionados do Corinthians, sem Hugo Souza. Hugo Souza não veio para Salvador, colocando aqui na tela rapidinho os relacionados do Corinthians. Matheus Donelli, Felipe Longo, que deve ser o titular, e Cauê. Meias, Rodrigo Garro, Ranielli, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, que pode ser improvisado na lateral direita, Rian ou é Ryan, acho que é Rian mesmo, Dieguinho e José Martins, zagueiros Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique, Kaká e João Pedro, laterais Matheus Bidu, Fabrício Angilieri e Hugo, e atacantes Roberto, Memphis Depay, Oscar Romero, Kaique, Thales Magno e Gui Negão. E aqui a gente tem um provável Corinthians de acordo com o site / YouTube, mas prioritariamente site, né? Meu Timão. Um provável Corinthians tem Felipe Longo, André Ramalho ou João Pedro, Gustavo Henrique, Matheus Bidu e Charles ou Félix Torres, Ranielli, José Martins ou André Carrillo, e aí daí pra frente não tem nenhuma dúvida. Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Barradão precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira, tá? Vamos colocar aqui algumas informações a respeito, evidentemente, do pré-jogo, começando pela arbitragem. A arbitragem é de Wilton Pereira Sampaio e o VAR é Braulio da Silva Machado. Sempre bom a gente ficar de olho, tem que ser justo. Eu confesso que eu não lembro de Wilton se envolvendo em lances capitais quando ele apitou Vitória e Vasco, quando ele apitou 1-1 na final do Barradão. A galera lembrou que o Bahia fez muita cera, tal, etc, de fato, mas lance capital de fato não teve. Desfalques do Vitória, Baralhas não foi relacionado, Cáceres está suspenso pelo terceiro amarelo. Acredito eu que Rubem Rodrigues não foi relacionado por opção. Eu vou colocar aqui uma lista de relacionados. Eu não apurei se Rubem Rodrigues foi relacionado ou não, mas apurei que Fabri ficou de fora. Não sei o motivo, mas Fabri também não foi relacionado. Jamerson machucado, Claudinho machucado, Rubem Ismael machucado e Edu, como a gente sabe, acabou sentindo no jogo contra o Santos e também desfalca o Vitória. Pois é, meus amigos, a gente tem alguns desfalques pesados para esse jogo. E com relação aos pendurados, lembrando que aqui a gente só coloca os pendurados que vão a campo. Por exemplo, Baralhas está pendurado, mas não foi relacionado, então não entra. William Oliveira, Ronald, Lucas Arcanjo, Lucas Alter e Zé Marcos são os pendurados do Vitória. Quem tomar amarelo aqui não enfrenta a equipe do Cruzeiro. E os retornos de Camutanga, Dudu, Eric e Renato Kaiser, eles retornam todos aqui, imagino eu, para titularidade, à exceção de Dudu, talvez, já que existe uma dúvida com relação a isso. Meus amigos, eu vou colocar aqui o que eu imagino que será os relacionados. Quando o jogo é fora, a gente apura 100%. Quando o jogo é no Barradão, a gente acaba esperando o press kit sair, porque pode ter uma novidade ou outra, pode ter alguma mudança na concentração, enfim. A gente aguarda sair, mas eu imagino que será isso. No oferecimento da GolCase, escaneia aí o QR Code, usa o cupom GOLVITORIA, garanta seu desconto exclusivo para você comprar sua garrafa térmica, seu copo térmico, sua capinha. Todo mundo que compra sempre fala bem, então aproveite os produtos da GolCase, sempre de muita qualidade. Lembrando, para você que é de página, ou você que está aqui acompanhando o canto, que eu não estou cravando os relacionados. A gente pode ter aqui uma mudança ou outra. A assessoria divulgou que foram 23 relacionados. Eu imagino que a gente terá Lucas Arcanjo e Thiago Couto, Camutanga, Lucas Alter, Neres e Zé Marcos, Maicon Jesus, Paulo Roberto e Ramon, Dudu, PP, Ricardo Hiller, Ronald e William Oliveira, Canta La Pedra e Mateuzinho,
Eric, Felipe Cardoso, Kiki Sabério, Lucas Braga, Osvaldo, Kaiser e Renzo Lopes. Eu acredito, eu imagino, tá? Eu imagino que Carlinhos não foi relacionado, já que Renato Kaiser e Renzo Lopes estão à disposição, a não ser que ele tenha tirado Felipe Cardoso e tenha colocado Carlinhos. Eu imagino que Rubem Rodrigues também não foi relacionado. Imagino eu que essa aqui será a lista quando sair no press kit da assessoria, mas eu não estou cravando, eu fiz basicamente por eliminação, porque Baralhas não foi, Fábio não foi, Claudinho não foi, Edu não foi. Então, para contar aí 23, a novidade aqui poderia ser Carlinhos ou Rubem Rodrigues. Não vejo nada muito diferente disso. Na minha visão, acredito eu que esses seriam os 23 relacionados, tá? Eu também não apurei totalmente o time, então um provável vitória, lembrando que na transmissão, você tá vendo isso aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 da manhã, a partir de meio-dia, 1 da tarde, eu já devo estar no Barradão fazendo a live, acredito eu que 1 da tarde de fato, aí de fato já vou ter mais informações a respeito do time, mas um provável vitória, tem Lucas Arcanjo, Camutanga, Zé Marcos e Lucas Alter, Dudu, Ronald, Paulo Roberto e Ramon, Aitor, Kaiser e Eric. As dúvidas que eu imagino, Dudu ou PP ou William Oliveira, é uma dúvida. Aitor ou Mateuzinho, imagino eu, é outra dúvida. E Paulo Roberto ou Lucas Braga. Depois que Gabriel falou de Braga, depois que Braga entrou lá contra o Santos, eu não duvido que ele vá com Lucas Braga de ala ao invés de Paulo Roberto, mas eu vou apurar ainda. No primeiro momento, este é o provável vitória. Quero saber a sua opinião a respeito desse possível time, já que na transmissão aí sim a gente já vai ter mais informações a respeito de qual será o time de fato. No oferecimento, meus amigos, no oferecimento de Tom Jefferson Medicina Esportiva, atendimento médico em emagrecimento, hipertrofia e performance com visão integrativa. Um abraço para Tom, entre em contato, médico da Seleção Brasileira, médico do Vitória, e você pode fazer o seu acompanhamento, não é só questão estética, é você cuidar da saúde. Eu estou cuidando da minha, estou fazendo meus treinos regularmente, tudo certinho, a alimentação mudou, é outra vida de fato, qualidade de vida melhora muito, indico demais Tom, e quem tá fazendo também indica, tá? @Tom Jefferson, 71996009988. Tamo junto, meu irmão. É isso, meus amigos. Vai aparecer agora, ó, a nossa transmissão aqui, ó, de Vitória e Corinthians. Vamos lá, deixa o joinha lá, não esquece não, já vamos bater 1000 likes antes da transmissão começar. 1000 likes pra cima, bora que vai dar vitória, deixa seu placar aqui. Obrigado por assistir, tamo junto, um abraço, bora que vai dar vitória, valeu, fui!